Olá pessoal, aqui professor Belmiro, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar a representação geométrica dos números complexos no plano de Argand-Gauss e determinar o módulo conjugado do número complexo. Barbadinha. Então a representação geométrica no plano de Argand-Gauss. Um número complexo z igual a AB ou igual a A mais BI pode ser representado por um ponto no plano cartesiano, tomando-se a parte real A como abscíssia e a parte imaginária B como ordenada. Barbadinha. Então tem aqui o número complexo Z, formado pelo par ordenado AB, é representado por esse ponto. O A, que é a parte real, estará no eixo das abscissas, o eixo das abscissas é chamado eixo real, e o B, que é a parte imaginária, nós vamos ler no eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é chamada parte imaginária. Então, o ponto AB é o ponto imagem do complexo, Z igual a A mais BI, que também é chamado de afixo. Então, esse ponto aqui é chamado de imagem ou afixo do número complexo, no plano cartesiano. Se B é igual a zero, quer dizer, se a parte imaginária é zero, então Z é um número real e tem afixo no eixo OX. Então, toda vez que o B é zero, o ponto afixo estará sobre o eixo X, porque só vai ter o A. Então, ele é um número real. Se A é igual a zero e B é diferente de zero, então o A é zero e o B é diferente de zero, então o Z é um imaginário puro. E ele vai ter afixo aqui no eixo Y. Então, o ponto dele estará aqui sobre o eixo Y. Barbadinha. Se A é zero e B é zero, então Z é um número real zero. E seu afixo é a origem do sistema cartesiano 00. Barbadinha. Então, a cada número complexo Z corresponde um único ponto do plano, o afixo de Z. E a cada ponto do plano corresponde um único complexo Z. Isso se chama correspondência biunívoca. Este plano é chamado de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Então, o plano onde a gente determina no eixo horizontal, eixo dos reais, eixo vertical, eixo imaginário, é chamado plano de Argand-Gauss, para representar os números complexos. Barbadinha. Exemplo, marcar no plano complexo os afixos dos seguintes números, dos números a seguir. Então, eu tenho aqui vários números, vou colocar aqui 10 números complexos. Vejo que eu tenho aqui o Z1 é 2 mais 3i, Z2 é menos 3 mais 2i, Z3 é menos 2 menos 2i, e assim por diante. Vejo que o Z7 é o conjugado do Z1. O Z1 é 2 mais 3i, e o conjugado é 2 menos 3i. O Z8 é o conjugado do Z2. O Z2 é menos 3 mais 2i, e o seu conjugado é menos 3 menos 2i. O Z9 é o conjugado do Z3. O Z3 é menos 2 menos 2i, o seu conjugado vai ser menos 2 mais 2i. E o Z10 é o conjugado do Z4. O Z4 é 4 menos 3i e o conjugado é 4 mais 3i. Então, vamos ver como é que fica no plano de Argand-Gauss os afixos desses números complexos, e depois vamos comparar esses números complexos com o seu respectivo conjugado. O que acontece no plano? Então, aqui eu já tenho marcado os planos, os pontos, aliás, os afixos. O Z1 é 2 mais 3i, então é 2 no eixo X e 3 no Y. Então, esse é o Z1. É que nem marcar qualquer ponto no plano cartesiano. O Z2 é menos 3 mais 2i, então é menos 3 e 2. Esse é o Z2. O Z3 é menos 2 menos 2i, menos 2 menos 2i vai dar o Z3. O Z4 é 4 menos 3i, então aqui 4 menos 3i, aqui é o Z4, nesse ponto aqui. Barbadinha. O Z5 é 6, então 6 é um número real, então o Z5 é sobre o eixo real, que é o número 6, aqui em cima do ponto do 6 no eixo X. O Z6 é menos 2i, menos 2i está aqui, o Z6 é um número imaginário puro. Agora o Z7 é o conjugado do Z1, que é 2 menos 3i, então é 2 menos 3i aqui, Esse é o Z7, que é o conjugado do Z1 aqui, Veja que o que acontece, O Z7, o conjugado do Z1, ele é simétrico em relação ao Z1, em relação ao eixo dos reais. A distância desse ponto ao eixo é 3 unidades, a distância do Z1 ao eixo também é 3 unidades.
O mesmo acontece aqui com o Z8, que é o conjugado do Z2, tá? Que é menos 3 menos 2i. Tá? Menos 3 menos 2i aqui é o conjugado do Z3, e o Z3, tá? O Z2, aliás, conjugado do Z2, menos 3 menos 2i. Então ele é simétrico em relação ao Z2 aqui, ó, tá? O Z9, tá? É o conjugado do Z3, que é menos 2 mais 2i, ó, menos 2 mais 2i, que é o conjugado do Z3, tá? E o Z3 está aqui, ó, tá? Que é menos 2 menos 2, tá? Simétrico em relação ao eixo dos reais. E o Z10 é o conjugado do Z4, que é 4 mais 3i. Então, 4 mais 3i, ó, tá? O conjugado do Z4. O Z4 está aqui embaixo, ó, simétrico em relação ao eixo, o eixo real. Barbadinho. Tá? Então, os afixos do número complexo Z e o número complexo conjugado dele são simétricos em relação ao eixo real. Barbadinha. Módulo e argumento de um número complexo. Dado o número complexo Z igual a mais BI, o módulo de Z, representado por módulo de Z dessa forma, pela letra grega ρ, é a distância entre o afixo de Z e a origem. Tá? Então eu tenho aqui, ó, no plano de Argand-Gauss, tá? Eu tenho aqui o ponto afixo do número complexo. Tá? Então essa distância aqui que vai da origem ao ponto ali é o módulo do número complexo, né? É o ρ. Veja que quando eu traço isso aqui, vai formar aqui um triângulo retângulo, ó, em que o ρ, quer dizer, o módulo aqui, ó, é a hipotenusa. Isso aqui é um cateto e aqui embaixo é outro cateto. Quer dizer, o A é um cateto e o B é um cateto. Aí o ρ é a hipotenusa. Tá? Por isso que o módulo de Z, que é o ρ, vai ser a raiz quadrada de A2 mais B2. Quer dizer, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. E a hipotenusa vai ser a raiz quadrada de A2 mais B2. Aqui não se usa mais ou menos, que a gente considera um módulo. Tá? É o valor positivo aqui. Tá? E veja que o cosseno do ângulo, né, o cosseno do alfa, cateto adjacente aqui, ó, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o ρ, que é o módulo. Tá? E o seno do alfa é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, o B aqui, ó, dividido pelo módulo, pelo ρ, a barbadinha. E chama-se argumento do complexo Z igual a mais BI não nulo, né? Complexo não nulo, ao ângulo θ, com o θ maior ou igual a 0 menor que 2π, formado entre o OP, tá? E a orientação positiva do eixo real. Tá? Então o argumento é esse ângulo aqui, ó, que é formado entre o OP, o segmento que nos dá, né, o módulo, e o sentido positivo do eixo X aqui, ó, do eixo real. Então esse aqui é chamado de argumento. Tá? Vamos ver o exemplo. Ó. Determina o módulo argumento de cada número complexo a seguir. Então Z igual a 1 mais I. Tá? Eu quero o módulo, que é o ρ, e o argumento, que é o θ. Então, primeiro vamos calcular o módulo, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A aqui é 1 e o B é 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, o módulo é raiz quadrada de 2. Agora, o cosseno do θ é o A dividido pelo ρ, ou seja, 1 dividido por raiz de 2. Tá? Racionalizando o denominador, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o cosseno do ângulo. O seno do ângulo é o B sobre o ρ. Também é 1 sobre raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, o ângulo em cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4, tá? Ou 45 graus. Tá? Então, o argumento é π sobre 4 e o módulo é raiz de 2. Barbadinha. B. Z é igual a 3i. Tá? 3i, veja que o A vale 0 e o B vale 3. Então, o módulo é a raiz de 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Vai dar raiz de 9, que é 3. Então, o módulo é 3. Cosseno do θ é A sobre ρ. Tá? Ou seja, 0 dividido por 3, que vai dar 0. E o seno do θ é B sobre ρ. Ou seja, 3 dividido por 3, que vai dar 1. Tá? Então, o ângulo em que o cosseno é 0 e o seno é 1 é 90 graus, ou seja, π sobre 2. Barbadinha. Tá? Letra C. Ó. Z é igual a 2. Então, nesse caso, o A vale 2 e o B vale 0. Então, vai dar ρ
raiz de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Raiz de 4, que é 2. Então, o módulo vale 2. Cosseno de θ é A sobre ρ, ou seja, 2 dividido por 2, que é 1. E o seno de θ, B sobre ρ, o B aqui é 0, 0 dividido por 2, que vai dar 0. Então, o ângulo cujo cosseno vale 1 e o seno vale 0 é 0 grau. Então, o argumento é 0, tá? Ou 0 radiano. Tá? Letra D, z é igual a 1 mais raiz de 3i. O A vale 1 e o B vale raiz de 3. Então, o módulo, raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3. E 1 mais 3 é 4, raiz de 4 é 2. Então, o módulo vale 2. O cosseno é A sobre ρ, né? 1 sobre 2, 1 meio. E o seno é B sobre ρ, ou seja, raiz de 3 sobre 2. E o ângulo cujo cosseno é 1 meio, né? E o seno é raiz de 3 sobre 2, é π sobre 3, ou seja, 60 graus. Barbadinha. Letra E. Z é igual a menos 3i. Então, aqui o A vale 0 e o B vale menos 3. Então, vai dar 0, raiz de 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Vai dar raiz de 9, que é 3. Então, o módulo vale 3. Cosseno de θ é A sobre ρ, ou seja, 0 dividido por 3, que é 0. E o seno de θ é B sobre ρ, menos 3 sobre 3, que é menos 1. Então, o ângulo cujo cosseno é 0, tá? E o seno é menos 1, tá? É 3π sobre 2, ou seja, 270 graus. Barbadinho. Letra F, z é raiz de 3 menos i. O A vale raiz de 3 e o B vale menos 1. Então, vai dar raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 1 ao quadrado é 1. E aqui vai dar raiz de 4, que é 2. Então, o módulo vale 2. Cosseno de θ é A sobre ρ. Tá? Raiz de 3 sobre 2. E o seno de θ é B sobre ρ. Tá? Menos 1 meio. Tá? E o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é menos 1 meio é 11π sobre 6 radianos. Barbadinho, ou seja, 330 graus. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos continuar a estudar números complexos. Barbadinho.